ZYW 735, canal 262, emissora classe A, Nova Tupã FM 100,3, transmitindo para Tupã e toda a região. 1.300.000 habitantes. Programação local, jornalismo e muita música. Uma empresa Rádio Tupã Limitada, desde 1960, com você. No rádio e internet, radiotupã.com.br. Nova Tupã FM 100,3. Aqui toca sertanejo. Madepan, madeiras para construções e móveis em geral, informa. Preste atenção, o próximo programa é mais uma atração. A seguir, Notícias. Rotativa no ar. Com o prestígio comercial de Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para sua família. Belori, Formosa Express e Eco Termas Parque. Rotativa no ar. Unidade de hidratação dengue passa a funcionar de segunda a sexta-feira. Casos de dengue diminuem, mas chikungunya crescem no estado. Programa Tupã 2030. Açúcar não é mais servido na merenda das crianças até 3 anos. Frutas e verduras agora substituem. Academia Gigi Najma participa de festival e obtém prêmios. Cobrindo o Oriente e Ocidente. Presente nos 5 continentes. Repórteres buscando a informação, registrando o que se passa pelo mundo. Equipe Jovem, notícia quente, um mundo sem fronteiras, credibilidade e imparcialidade. Audiência garantida. Rotativa no ar. Rotativa no ar. 16 de junho de 2023, uma sexta-feira, outono brasileiro, lua minguante, 11h56. Apresentação Toninho de Fábio e Ademir André. Participação Márcia de Oliveira, J. Barbosa, Joãozinho 30, Ana Santoni e Isaac Ferreira. Operador de rádio Edilson Miné. Direção do jornalista Juan Fonseca. Procemi informa. Ana Santoni. A frente fria se afasta do estado de São Paulo e segue em direção ao Oceano Atlântico. No entanto, a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal vai diminuir a nebulosidade no interior paulista, mas vai manter as temperaturas baixas neste fim de semana. As chuvas perdem força a partir desta sexta-feira e o tempo ficará mais estável. Termômetro registra agora no 14º andar do edifício Cinquentenário, sede da Rádio Nova Tupã, 17 graus. Procemi, poços artesianos para sítios, chácaras e fazendas, poços de monitoramento, caixas de água e bebedouros. Procemi resolve definitivamente seu problema de água e agora parcelando também no cartão. Procemi é água que não acaba mais. Tupã. 11h58. Noticiário local e regional. No programa Rotativo no Ar, nós estamos recebendo o professor Valdir Berti, secretário municipal de Educação, Cultura e Esportes, e também a Patrícia Simone, que é nutricionista. Professor, ontem nós comentávamos uma legislação que passa a entrar em vigor ou entrará em vigor no estado do Rio de Janeiro, determinando que não se pode mais no estado do Rio de Janeiro utilizar na merenda os alimentos ultraprocessados. E Tupã tem um programa que já vem sendo realizado, já está em prática, que coloca isso daí com mudança em prática, com uma merenda totalmente diferente. Boa tarde.
Boa tarde, Toninho, boa tarde, ouvintes. Pois é, Toninho, Tupã, acho que, vamos dizer assim, mesmo tendo a notícia ontem que impactou Tupã, já saiu na frente. Essa é uma resolução, Toninho, resolução 6 de 2020, é uma resolução do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Sai uma resolução apoiada pelo PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, e determina que açúcar e esses ultraprocessados não devem fazer mais parte da alimentação escolar, ou seja, a alimentação das nossas crianças. Claro, Toninho, que isso não nasce no Brasil, Se nós pegarmos isso, é uma recomendação mundial, Alimentos ultraprocessados, eles têm causado, além de obesidade, doenças precoces nas nossas crianças. E o açúcar, por sua vez, também nessa linha, principalmente a questão de diabetes, Então, Tupã, a Jair em especial, a Patrícia, ela vai detalhar um pouco mais. Tupã, com a cozinha piloto, já segue essas orientações em nível nacional, principalmente essa resolução do MEC, e temos aqui, Toninho, algo que para nós é muito mais caro ainda. Nós temos o Tupã 2030, O Tupã 2030 é um projeto que vai exatamente nessa direção, ou seja, de mapear as crianças com questão de subnutrição e obesidade infantil. Exato. E nós vamos falar então com a Patrícia Simone, que é nutricionista, professor, e vamos falar um pouquinho a respeito do que está sendo adotado, Patrícia, do que está sendo realizado na realidade. O professor adiantou que ultraprocessados já estão sendo não utilizados. E o açúcar também. Como funciona esse tipo de projeto? Como está sendo realizado? Boa tarde. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos. Bom, aqui no município de Tupã, a gente sempre teve essa preocupação com a alimentação escolar, A gente vem servindo a cada ano cardápios diversificados e também cardápios nutricionalmente completos às crianças, E referente a essa resolução, como o professor Valdir já disse anteriormente, a gente adotou ela desde janeiro de 2022, quando retornou às aulas nas creches, e a gente não serve o açúcar para crianças até 3 anos de idade. Não é servido açúcar para essas crianças e nem alimentos ultraprocessados. Agora, qual a reação das crianças a partir do momento em que foi tomada essa decisão, ou mesmo agora, porque a criança em casa consome açúcar, chega na escola, não? Na verdade, Toninho, no início a gente teve sim um pouquinho de resistência das crianças, mas a insistência e o modo de oferecer os alimentos fez com que as crianças aceitassem essa alimentação. Por exemplo, na creche, que a gente tirou totalmente o açúcar, a gente vem servindo o leite, por exemplo, com cacau em pó, a gente acrescentou a banana junto, batida, para que as crianças aceitassem de forma que adoçasse um pouco mais o leite para eles aprender a consumir. E hoje é oferecido dessa forma e as crianças aceitam super bem. A gente oferece o bolo para as crianças, mas a gente, por exemplo, não coloca o açúcar no bolo. A gente substitui pela uva passa. Então as crianças também aceitou normalmente o bolo substituído com a uva passa no lugar do açúcar. Na realidade, vocês dão um sucedâneo, algo que se assemelhe. E eu faço essa pergunta porque tem uma colocação que eu particularmente já constatei, que em muitas famílias não há o café, não há o leite, mas há a água com açúcar. E a criança começa a tomar água com açúcar desde praticamente logo depois que é desmamada do seio da mãe, já começa a tomar água com açúcar. Foi por isso que eu fiz a pergunta para a senhora, porque há realmente esse impacto, As crianças, na verdade, elas estão sempre juntas ali dentro da unidade, se alimentando junto, sentando junto. Então, acaba que uma criança incentiva a outra, E a alimentação, ela vem ali para complementar esse juntar das crianças, esse educar das crianças. Então, assim, é importante as crianças estarem juntas. Então, a gente tem, sim, um pouquinho de dificuldade dessas crianças. Em casa, elas recebem
um alimento e na unidade outro. Mas a gente já vem assim ensinando essas crianças, elas vêm aprendendo ali junto com as outras crianças a se alimentar com tudo aquilo que é oferecido. E é oferecido muitas coisas para essas crianças na alimentação que atende à necessidade delas, como frutas, verduras. E isso não é apenas até o terceiro, não, vai além, né? As crianças também da escola também estão recebendo uma alimentação diferenciada, com mais frutas e tudo mais, né? Isso, na verdade, até os 3 anos de idade a gente tirou totalmente o açúcar e o ultraprocessados. Acima de 4 anos de idade a gente diminuiu o açúcar, evitando durante o período escolar essas crianças receberem algo que tem açúcar, né? E a gente também não serve ultraprocessado para os maiores. Só que a gente vem, assim, a cada dia, tentando incentivar essas crianças a uma alimentação mais saudável. Por exemplo, todos os dias faz parte do cardápio a salada. Para quê? Para que a gente consiga incentivar essas crianças a ter um consumo de verduras. E é bem diversificado o que é oferecido a essas crianças diariamente na merenda escolar. É o tal de saudável que as crianças falam? Isso é o tal de saudável. É as verduras, as frutas, e a gente vem conseguindo aí incentivar essas crianças a se alimentar melhor a cada dia. A senhora, Patrícia Burto, várias vezes usou o termo ultraprocessado, mas vamos explicar, vamos deixar mais claro o que são os ultraprocessados. Vamos falar daquilo que é mais costumeiro das famílias, né? As linguiças, vamos falar dos embutidos, né? Mortadela, salsicha. Isso, que é mais o convencional que está à mesa. Esse tipo de alimento a gente não serve mais para as crianças. Não servimos salsichas, não servimos linguiça. A gente hoje faz da merenda um diferencial para a criança, que seriam, hoje a gente serve o arroz, o feijão, a salada faz parte todos os dias do cardápio, a gente oferece as carnes, ou carne suína, ou carne bovina, ou carne de frango, acompanhado de um legume, para que a criança seja incentivada a ter uma alimentação saudável. Patrícia, qual a reação das famílias a esse novo tipo de alimentação que está sendo dada às crianças na rede municipal? Ô Toninho, foi importante essa pergunta. A gente vem tendo uma adesão boa das famílias, mas até gostaria de fazer aqui um pedido aos pais, né? Aos pais que não precisam se preocupar em mandar para as crianças diariamente lanches durante o período deles na escola, né? Para que eles levam lancheirinha. Não há essa necessidade. Por quê? Hoje a alimentação escolar, ela atende todas as necessidades das crianças. As crianças que estudam no período da manhã, elas recebem o café da manhã. Hoje a gente serve o pão integral com manteiga, o leite batido com frutas, a gente serve a vitamina de aveia. Então a criança que está chegando para a escola no período da manhã, ela recebe um café da manhã. E depois ela vai receber a merenda escolar. E as crianças que estão no período da tarde, ela também vai receber a merenda escolar. E já as crianças que estão nas escolas de tempo integral, elas vão receber esse café da manhã, no período da manhã, ela recebe o almoço e ela recebe um lanche no período da tarde. E esse lanche, ele é variado. Ele tem salada de frutas, a gente serve algum tipo de bolo confeccionado na cozinha piloto, encaminhado para as escolas, a gente serve o pão integral com requeijão caseiro que a gente está fazendo dentro da cozinha piloto e encaminhando para as escolas para que atenda todas essas necessidades das crianças. Então, que os pais, eles não precisam se preocupar em mandar lancheira para as crianças que estudam na rede municipal de ensino. Professor Valdir Berti, professor, é um novo tipo de alimentação, é uma nova merenda. E isso exige investimento? Houve necessidade de maior aporte financeiro para a merenda? Toninho, realmente uma colocação muito importante. Quando a Patrícia cita, por exemplo, essa questão de
verduras, a questão de frutas e principalmente, né, a gente troca a questão de achocolatados ou esse tipo de componentes, né? Hoje você não pode usar esse tipo de componente, hoje você tem que usar o cacau puro. Então isso tem impacto sim, Toninho, né? Acaba sendo um investimento maior, né, que a Secretaria da Educação faz, mas é assim, é um investimento, Toninho, mas na qualidade de vida das crianças, né? Há um impacto, isso de alguma forma aumenta o gasto, né, com a alimentação, mas é aquilo que a gente acredita, é uma alimentação de qualidade que faz bem para as nossas crianças, não é? Como a Patrícia disse, os pais não precisam se preocupar em mandar nada, né? Toda a alimentação, ela é feita na cozinha piloto, balanceada para atender as necessidades de cada faixa etária, né? Por que a gente faz isso com tanto carinho, com tanto cuidado? Porque a criança, ela que está alimentada, não está subnutrida, ela aprende mais, não é? Ela é uma criança que ela se concentra melhor, e uma criança que a gente diz o seguinte, ela tem condições de se desenvolver intelectualmente e fisicamente mais e melhor. Estamos apresentando Rotativa no Ar. O número de casos de dengue diminuiu, conforme o último boletim do Departamento de Entomologia e Controle de Endemias. Porém, cresce no estado a preocupação com a chikungunya. Chikungunya é uma doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em Barretos, o total de pessoas com chikungunya é maior do que aquelas que contraíram dengue. Marco Antônio de Barros é responsável pelo Departamento de Entomologia e Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Nós tivemos 2 dias que acabou atrapalhando nosso trabalho de campo, tanto ontem quanto hoje, né, devido a essas chuvas. Tem uma previsão ainda durante o período da manhã, ainda de amanhã, de chuvas também. O inverno deve chegar aí no dia 21, na terça-feira, a gente vê que a temperatura provavelmente vai cair. Mas o Aedes tem mostrado resistência tanto a produtos químicos com relação ao clima, né? A gente percebe que antigamente você tinha até abril, maio, a questão de você encontrar bastante Aedes, e depois dava um espaço aí de 4 meses, mais ou menos, com uma boa diminuição. Você tem a diminuição do Aedes, mas ele continua em alguns momentos ativos ainda. E a gente tem aí os números de 2.631 casos confirmados até a última segunda-feira. Gostaria só de fazer um destaque, né? Que nós temos no nosso boletim o primeiro item, que é a questão de notificados. São 5.043 pessoas que foram notificadas para dengue até a última segunda-feira. Isso não quer dizer que são pessoas com casos confirmados. São pessoas que procuraram unidades de saúde, ou hospitais, ou laboratórios para fazer exame. E desses, 2.631 foram confirmados como positivos para dengue, e nos que foram na rede pública, 712 pessoas fizeram notificação, mas não colheram seus exames. Nós temos ainda 74 suspeitos, aguardando o período certo para fazer seu exame. A questão de internados, até a última segunda, nós tínhamos 6 suspeitos, caiu agora para hoje 3 pessoas internadas, né? Óbitos confirmados, nós temos 2. E óbitos suspeitos, nós temos 7 ainda, aguardando o retorno do Instituto Adotudo Central, que é o que define realmente se os óbitos foram por causa da dengue ou não. Só para a gente fazer um comparativo, Toninho, nós tivemos no ano 2019 quase 10 mil casos e nós tivemos 9 óbitos. Você fazia uma conta aí rapidinha, a cada 1.000 casos em 2019 tivemos um óbito. Se você fizer uma proporção, se esses casos, 7 casos aí prováveis, possam ser considerados como óbitos de dengue, então nós teremos aí 9 casos com metade, com 1/3 dos casos que nós tivemos em 2019. Então seria uma média de 350 casos, um óbito. A gente manter esses números positivos, né, desses resultados nós estamos aguardando. A gente está falando, como nós tivemos várias transmissões nos últimos 20 anos de dengue no município, a tendência com essas trocas de vírus, nós temos o vírus circulando agora nesses últimos 2 anos, né? Você tem a possibilidade de ter menos casos e mais óbitos também. Que as pessoas que já tiveram dengue uma vez possam pegar dengue de outro vírus de novo e, de repente, no momento você não está bem com o sistema imunológico e pode vir a acarretar um óbito aí por dengue. Então, a expectativa é que a gente tenha uma grande diminuição de infestação. O trabalho continua realmente, estamos aí com mais uma carga de 30 litros de inseticida que o governo do estado mandou para o município do Tupã, que deve dar até o final do mês. Então nós temos um
trabalho que a gente vai iniciar aqui na Vila Laós. Tivemos 4 casos confirmados nos últimos 15 dias ali. Estamos fazendo um trabalho de eliminação de criadores ali em Nova Tupã, que será outro bairro. Nós vamos fazer uma nebulização. Estamos fazendo nebulizações agora pontuais. Como a gente tem um pouco de inseticida só, né, uma quantidade mínima, a gente tem que fazer esse trabalho pontual para fazer valer esses 30 litros de inseticida que nós temos para fazer um trabalho na cidade. Agora, Marco Antônio, na última entrevista que você concedeu ao Rotativa no Ar, você demonstrava preocupação com uma outra doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é a chikungunya. Como que está a situação? Bem, aqui em Tupã nós temos 2 suspeitos de chikungunya, né, notificados. Os exames eles vão para o Instituto Central da Docurus, porque os municípios não estão fazendo, ainda não tem uma liberação para fazer exame de chikungunya em seus laboratórios, como o Tupã faz. Nós tivemos uma nota da Prefeitura de Barreto, mais de 800 casos confirmados lá, entrou mais 74 suspeitos, e o que é mais incrível aí lá em Barretos, que a informação do pessoal lá, é que 44% dos suspeitos estão dando positivo para chikungunya. Então nós temos um surto de chikungunya já instalado em Barretos. Algumas outras cidades ao entorno também tem casos. A cidade de Pontal, que fica próximo ali também de Batatais, está com parece que 26 casos confirmados. Tivemos confirmação de 7 casos na cidade de Piracicaba. Conversamos com o pessoal aqui de Santópolis, Aguapeí, que fica aí a 60 quilômetros de Tupã. Eles já estão com 15 casos confirmados e vários casos aguardando resultado. Então nós temos uma preocupação, que é uma doença que é transmitida também pelo Aedes aegypti, uma doença emergente aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma grande preocupação para o próximo verão já, todo mundo já pensando em como combater a chikungunya, né? Para que a gente possa diferenciar os sintomas que são parecidos, mas a questão da chikungunya, as pessoas que têm artrite, artrose, vão ter mais sofrimento, porque ela realmente dá uma artralgia muito forte e em alguns casos a pessoa tem que ter aí um tratamento mais bem organizado, porque a doença pode virar crônica e a pessoa fica com esses sintomas aí de 3 a 5 anos. Então a gente tem trabalhado tudo isso aí, conversado. Se não tiver a Aedes, não vai ter a transmissão da doença, mas como a gente sabe, que infelizmente 15% da população não colabora, a gente tem essa preocupação de no próximo verão nós temos no estado de São Paulo uma expansão aí da chikungunya também. Consequentemente, Tupã está suscetível, né? Porque todo mundo pode pegar a chikungunya aqui na cidade, né? Não há... Nós tivemos, pelo histórico, nós temos até o nosso boletim que a gente faz, a gente resolveu colocar o histórico de chikungunya também, né? Que é o www.tupan.sp.gov.br/dengue. O pessoal pode entrar lá, tem acesso de todos os gráficos, a gente faz uma atualização de todo o nosso trabalho, de histórico de dengue, desde o começo aqui de 1990, aqui no município de Tupã. E nós temos as confirmações aí de chikungunya, que foi um caso em 2017, 3 casos em 2018 e um caso em 2019. Então, Tupã teve 5 pessoas que contraíram chikungunya ao longo do histórico aí de 10 anos que a chikungunya já circula no Brasil. Então, a expectativa é que uma hora ou outra vai espalhar pelo estado inteiro, né? Você tem ainda várias subnotificações com relação ao chikungunya, porque às vezes a pessoa tem uma chikungunya leve, ela nem procura para fazer uma notificação, e com isso você vai perdendo uma possibilidade de estar bloqueando a doença. Quando ela chega realmente com vários casos juntos, que já está em forma de surto, já fica mais complicado você fazer esse controle da doença. Mas a gente está atento, o município tem feito um trabalho bastante planejado, com organização aí na questão da eliminação de criadores do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de todas as arboviroses, para que a gente possa ter aí uma tranquilidade se aparecer as doenças, a gente conseguir encará-las de frente aí com uma boa organização. Comunicado. A Volkswagen Delore, em respeito aos brasileiros e às medidas anunciadas pelo governo, comunica que todas as suas concessionárias já estão com novos preços reduzidos. Mas não é só isso. Aqui na Volkswagen Delore, o seu dinheiro vale mais, com bônus de até 5 mil ou taxa zero para escolher. Não perca essa chance, pois é por tempo limitado, e garanta o seu Volkswagen 0 km com as melhores ofertas do ano. Nos 70 anos da Volks, você vale mais. Delore em Tupã, Rua Serentes 325, fone 3404-2222. No trânsito, escolha a vida.
Volkswagen. Aplicativo Formosa Express. Aproveite os preços baixos da Formosa Express sem sair de casa. Baixe o aplicativo na Apple Play ou Google Store e aproveite. É muito fácil. Escolha os itens, adicione no carrinho e pronto. A sua compra já está feita e será entregue na sua casa em até 2 horas, com validade dentro de Tupã. Toda a loja está disponível no aplicativo para você fazer o mercado sem sair de casa. Preço baixo e facilidade você só encontra na Formosa Express. Rua Marília, junto ao posto Vanuíri. Diário Jornal Superior, desde 1976, contando a história de Tupã. O Diário é hoje o jornal mais completo da região, com notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. E ainda com amplo noticiário de TV, notícias de comportamento, turismo e caderno social. Faça a sua assinatura ainda hoje. Receba em casa o jornal mais completo de Tupã e região. Assinaturas pelo fone 3496-3919. Diário, um jornal de verdade. Agenda do Dia, o mais completo programa sobre datas, prazos, vencimentos, tributos, investimentos. Saiba quantos tributos você paga, qual o melhor investimento. Acompanhe aqui em Rotativa no Ar, Agenda do Dia. A orientação precisa e exata. Patrocínio exclusivo Escritório Paulista de Contabilidade, em Tupã, agora em novo endereço, Gerente 797, próximo à Prefeitura, da Câmara, Correios, do Primeiro Cartório e Banco do Brasil. Escritório Paulista de Contabilidade, sua empresa na melhor assessoria. O DOC será extinto. Informações agora aqui em Rotativa no Ar, na Agenda do Dia da Nova Tupã FM 100,3. Com o professor e contador Edmar Reinas Moreno, do Escritório Paulista de Contabilidade de Tupã. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, anunciou que os bancos deixarão de oferecer a modalidade de pagamento via documento de ordem de crédito, o DOC, para pessoas físicas e jurídicas até 29 de fevereiro de 2024. Segundo a entidade, a decisão foi motivada pelo desinteresse do público que, no decorrer dos anos, reduziu o uso desse meio de pagamento. Criado no ano de 1985 pelo Banco Central, os usuários têm preferido formas mais rápidas e mais baratas de transferências de dinheiro, principalmente após o lançamento do Pix, que ocorreu em novembro de 2020. Conforme o levantamento feito pela FEBRABAN sobre meios de pagamentos, no ano passado as transações via DOC somaram 59 milhões de operações, apenas 3,7% do total de 63,7 bilhões de operações realizadas. O Pix, que não tem custo e ele é instantâneo, libera as operações no Brasil. Ele é seguido por outras modalidades de pagamentos de menor custos aos clientes. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, em 2022, as transações bancárias foram 24 bilhões via Pix, 18,2 bilhões pelo cartão de crédito, 15,6 bilhões pelo cartão de débito, 4 bilhões por boletos, 1 bilhão via TED, 202,8 milhões através dos cheques e 59 milhões via DOC. Além do DOC, a entidade anunciou que serão extintas as operações de transferência especial de crédito, também o TEC, feita exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários. Segundo o presidente da FEBRABAN, o objetivo é melhorar a conveniência para os clientes bancários, após observar seu custo-benefício. Com o surgimento do Pix e a alta movimentação bancária, com menores taxas, tanto a TEC quanto o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes, que têm dado preferência ao Pix, por ser gratuito e instantâneo. Os bancos têm até 29 de fevereiro de 2024 para extinguir as operações de DOC e TEC. E os clientes, pessoas físicas e jurídicas,
poderão realizar as operações do DOC até 15 de janeiro de 2024, com agendamento até o fechamento do sistema para essas operações. Hoje em dia, cada banco institui o valor cobrado para essas duas transações. A transação bancária, tanto a TEC quanto o DOC, tem o valor máximo de R$ 4.999,99. A operação pode ser agendada para beneficiar outra conta, inclusive de um banco diferente. As movimentações feitas via DOC são efetivadas um dia depois do banco receber a ordem de transferências, enquanto a TEC garante a transferência de recursos até ao fim do mesmo dia em que foi dado a ordem de pagamento. Acompanhe nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram, Escritório Paulista de Tupã, e fique por dentro desse e de outros assuntos. Pequenas ou grandes empresas exigem o que há de melhor em assistência técnico-contábil. Escritório Paulista de Contabilidade, em novo endereço, na Rua Xerentes, 797, fone 3441-7311. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Hoje no programa Rotativa no Ar nós vamos falar com Thaís Fonseca e vamos falar a respeito do espetáculo do final de semana passado, sexta e sábado, lá no Teatro José Antônio Parra Gomes, Teatro Municipal José Antônio Parra Gomes, casa lotada as 2 noites. Thaís, esse espetáculo, eu particularmente gostei, mas eu sou muito suspeito em falar que gostei. Então, um espetáculo que foi difícil organizá-lo. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigada mais uma vez pelo espaço, né, Toninho? Você foi uma das pessoas que abriram esse espaço para que a gente pudesse falar sobre o espetáculo e trazer com um pouco mais de clareza tudo que a gente gostaria de levar para o palco. Nós tivemos um tempo muito curto, a ideia surgiu e logo depois a gente já começou a trabalhar nessa ideia, né? De forma muito assídua, encabeçada pela Marcinha, pela Márcia Zompero, que foi e é uma grande amiga e se saiu uma ótima produtora, diretora, organizadora, amiga, tudo isso. Então, assim, foi uma equipe muito grande, né? De músicos, a parte de iluminação, técnica, som, enfim, do projeto em si. Como que a gente colocaria esse projeto, tudo que estava na nossa cabeça, no nosso coração, para funcionar. O grande pulo do gato ali, eu acho que foi confiar no que cada um tinha para entregar, né? Ninguém em nenhum momento se colocou no lugar do outro no sentido de atravessar mesmo, né, o seu trabalho. Você sabe o que você tem que fazer, você vai fazer e a gente confia nisso. Então nós fomos muito felizes nessa equipe, né? Fora, obviamente, o respaldo da família da gente, né? Que estava ali segurando as pontas e também dando ideias e também trazendo harmonia para tudo que estava acontecendo. Então, não foi difícil, mas foi trabalhoso. Você falou da família, né? Estava lá o Eric, estava o seu marido, os filhos, né? E muita gente acho que se surpreendeu, né? Com o tamanho dos seus filhos. Eu me surpreendi. Na hora que eles faltou entraram, um ainda. Você deixou claro que 3 entraram, faltou o quarto. Mas se surpreenderam, né? Falaram, mas essa é a Thaís? Aquela menina que a gente vê todos os dias. Eu tô achando que essa surpresa foi muito sua, né, Toninho, também. Foi da minha família, né? Então, porque a gente se conhece de criança, né? E ver, assim, o quanto a gente não cresci muito, mas o quanto a gente amadureceu e criou laços, Criou laços. Então, os meus filhos entraram ali no primeiro momento. A gente fala, Thaís, figura pública. Aí fica a Thaís que aquela da intimidade, que é uma outra Thaís. Que é uma outra. Eu me descobri, né? Uma outra Thaís me casando com o Elic, né, Toninho? Eu fui mãe solteira do Gabriel, vim com o Gabriel de São Paulo pra cá com 1 aninho e fui mãe solo desde o princípio. Então, quando eu e o Elic, a gente teve a linda surpresa da vida de se reencontrar depois de 22 anos, porque ele foi meu namoradinho de infância.
Então ele veio com os 3, que são os gêmeos e o Breno, do primeiro relacionamento dele. E aí nós juntamos todos esses 4 numa grande família. Então a gente aprendeu junto como criar os filhos. A gente aprende junto, na verdade. Estamos aprendendo juntos, né? Afinal de contas, como você disse, eles eram bebês. Os gêmeos vieram pra mim com 2 anos. Ele tinha acabado de fazer 2 anos. Gabriel tinha 5 quando eu me casei e o Breno tinha acabado de fazer 12 anos. Então, indo agora, voltando de trás pra frente, Breno está com 20 anos, Gabriel tem 13 anos e os gêmeos estão com 10 anos. Então já não tem bebê naquela casa, tá tudo mocinho, tá tudo homenzinho, né? E então a gente está nessa empreitada de aprender com eles e reaprender todos os dias. Então eu e o Eli, que a gente tá junto aí há 8 anos já, fazendo acontecer nessa família dentro e fora do palco. E como que foi difícil escolher o repertório? Repertório, não. Apesar não do tema, né? Ser rico, o Thaís canta Mulheres do Brasil. Isso. Não foi, Toninho. Não foi, porque, como a gente estava aqui pincelando, né, no off, são muitas mulheres. A gente tem um repertório vasto de mulheres incríveis que fizeram a música popular brasileira. E aí você me pergunta, bom, aí que tá a dificuldade em fazer um repertório, escolher. Não, mas aí a gente precisa ver o copo um pouco mais cheio. Quantos iguais a esse, de repente, a gente não pode fazer? Trazendo outras mulheres. Então a gente precisou traçar uma linha de raciocínio, trazendo gostos individuais de todos, para poder acrescentar e enriquecer esse repertório. Eu não pergunto só por causa disso, não, Thaís, porque no espetáculo a gente observou que cada música exige um determinado tipo de colocação. Exige desde uma voz quase de soprano e até uma voz de contralto aqui, né? Então, ou de baixo. Né? Então, eu acredito que isso seja uma grande dificuldade, porque você cantou a Marrom é uma coisa, você cantou a Rosana, é outro tipo de colocação completamente, você cantou a Elis, que é outra coisa, só para se ficar nessas 3 só, né? Imagina as outras, né? Mas uma coisa muito interessante, além de todos os parceiros que nós tivemos e que fizeram possível esse espetáculo, eu tive pela primeira vez na minha vida, eu tenho 40 anos, Toninho, eu canto desde os 6 anos. Pela primeira vez na minha vida eu tive uma preparadora vocal, que é a Cíntia Ferrer de Oswaldo Cruz. E ela veio como um presente para mim de Deus, porque ela falou, eu faço questão de nos 2 dias estar lá com você. Então a gente vai fazer o aquecimento vocal. Eu nunca fiz um aquecimento vocal. Tudo que eu aprendi de técnica, porque você acaba aprendendo muita coisa na noite e continua aprendendo, foi ali olhando, ouvindo, trazendo para o nosso corpo aquilo que a gente sente. Mas pela primeira vez eu tive uma preparadora vocal, então a Cíntia foi essencial para aquele momento. E já na primeira música ela falou, na primeira música, Thaís, você vai sentir uma diferença. O que você sentiria de conforto na terceira, quarta música, você vai sentir na primeira. Então, nos 2 dias foram dias de muita emoção. E no segundo dia eu ainda imaginei, né? Eu acho que hoje não vai ter a surpresa do meu marido e dos meus filhos, porque já teve ontem. Não vai passar, de repente, um vídeo, alguma coisa, porque já teve ontem. Eu não vou, talvez, ficar tão emocionada. Não, mas foi tudo a mesma coisa. Então, a gente conta ainda com esse extra, o plus, né? A emoção de estar ali e ter que segurar na voz isso. Mas a Cíntia foi essencial. Na primeira mensagem que eu troquei após o seu espetáculo, eu disse, quando vai ter mais? É a pergunta, né, que não quer calar. Algumas pessoas ficaram com gostinho de quero mais, eu fico muito feliz com isso. Outras pessoas, por ter sido uma semana de feriado, não estavam em Tupã. E outras pessoas talvez não olharam para o espetáculo de uma maneira assim, poxa, vejo a Thaís às vezes cantando em casamento, vejo a Thaís cantando em jantares, eu já vi ela tantas vezes, né? É que o espetáculo foi realmente algo muito especial, modéstia à parte. Nós fizemos um trabalho muito maravilhoso, Toninho. Foi um show de iluminação, técnica, música. Eu acho que a gente conseguiu entregar tudo que a gente queria. Então, a gente já está pensando no próximo. A gente, com certeza, no outro dia, eu ainda estou anestesiada com tudo que aconteceu.
mas no outro dia a gente já começou a pensar no próximo. Quem sabe? Logo, logo. Comunicado. A Volkswagen Delore, em respeito aos brasileiros e às medidas anunciadas pelo governo, comunica que todas as suas concessionárias já estão com novos preços reduzidos. Mas não é só isso. Aqui na Volkswagen Delore, o seu dinheiro vale mais, com bônus de até 5 mil ou taxa zero para escolher. Não perca essa chance, pois é por tempo limitado, e garanta o seu Volkswagen 0 km com as melhores ofertas do ano. Nos 70 anos da Volks, você vale mais. Delore Tupã, Rua Xerentes 325, fone 3404-2222. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aplicativo Formosa Express. Aproveite os preços baixos da Formosa Express sem sair de casa. Baixe o aplicativo na Apple Play ou Google Store e aproveite. É muito fácil. Escolha os itens, adicione no carrinho e pronto. A sua compra já está feita e será entregue na sua casa em até 2 horas, com validade dentro de Tupã. Toda a loja está disponível no aplicativo para você fazer o mercado sem sair de casa. Preço baixo e facilidade você só encontra na Formosa Express. Rua Marília, junto ao posto Vanuíri. Caçu, Cooperativa Agropecuária informa. Destaques econômicos. As exportações brasileiras de carne bovina in natura atingiram em maio o maior volume de 2023 e também um recorde para o mês. Esse resultado se deve à intensificação dos envios à China. Dados da SESEX mostram que o Brasil escoou a todos os destinos 168 mil toneladas de carne bovina em maio, expressiva alta de 52,7% frente à quantidade de abril de 2023 e 10% acima de maio. A China, especificamente, depois de as exportações terem totalizado apenas 54 mil toneladas em março de 2023 e 40,5 mil toneladas em abril de 2023, devido à suspensão dos envios por conta de casos atípicos de vaca louca no Brasil, foram escoadas em maio mais de 110 mil toneladas, cerca de 15,7% a mais que em maio de 2022. Arroba do Boi Brasil, 3 anos acima, R$230. Arroba do Boi China, abaixo dos 36 meses, R$250. Touro para abate, R$180. Arroba da novilha, R$225. Arroba da vaca, R$200. Bezerro, R$2.200 a unidade. Bezerra, R$1.400 a unidade. Porco, R$9,50 o quilo da carcaça. Amendoim, a saca de 25 quilos em casca, R$95 à vista. Mandioca, renda 20% no posto indústria, vale R$630 a tonelada. Salário rural de São Paulo, 1.570. Salário mínimo nacional, 1.320. Salário mínimo estadual, 1.550. Caçu, Cooperativa Agropecuária. Assistência total aos produtores de amendoim, café, seringueira e bovinos. Para cada setor agrícola, um departamento específico. Caçu, filial em Tupã, no Trevo Secundário. Estamos apresentando Rotativa no Ar. A Escola Gigi Nájima de Tupã participou na sexta-feira no Teatro Municipal de Marília do 4º Festival de Danças Árabes daquela cidade. Conquistou 18 prêmios. Gigi Nájima. Mais uma vez quero agradecer sempre o carinho, o apoio da Nova Tupã, sempre nos apoiando, sempre acreditando também em nós, né? E foi um final de semana muito especial, muito incrível, aonde eu e grande parte das nossas alunas, os nossos alunos puderam estar participando desse 4º Festival de Danças Árabes em Marília, e aonde tivemos assim a grande alegria de conquistar aí 17 premiações, né? Entre elas uma mostra especial também, que foi a abertura do show de gala, também tivemos a participação nossa no show de gala. Então, assim, foi muito especial mesmo. Aonde foi essa apresentação em Marília, Gigi? Foi lá no Teatro Municipal da cidade, né? Lá na cidade de Marília. Foi na sexta-feira agora. Muito público lá, muitas pessoas lá, né, disputando esses prêmios, ô Gigi?
Sim, bastante gente de toda a região, da própria cidade de Marília. E tem mais, viu, Joãozinho? Olha, nós conquistamos 9 medalhas de ouro, foram 6 medalhas de prata, 2 de bronze e mais a premiação especial que nós tivemos aí a melhor nota de todo o evento. Foi muito, assim, bacana. Quero sempre agradecer a todas as alunas, a todas as mães e pais de alunos que confiam em nosso trabalho, que acreditam na gente, né? As meninas são todas muito dedicadas. A minha família, que hoje não participa somente nos bastidores, também todos participam aí se apresentando, dançando, e todos foram aí premiados. Então é uma alegria muito grande, né? Que a gente está no caminho certo, né? Então aqui a gente é uma escola que a gente ensina aí desde o zero, né? E minha turma de ciganas também, primeira vez participando, ganharam o primeiro lugar. Foi assim, foi incrível. Então a gente teve assim alunos de toda a faixa etária participando, dançando, se divertindo, né? A dança faz muito bem para a saúde, para a vida, e ainda poder ter a honra de conquistar assim todas essas premiações é muito gostoso mesmo, fico muito feliz. Agora, na dança do ventre, ela é uma dança muito difícil, e para a criancinha começar, ela já tem que começar lá de baixo aprendendo, porque o tipo de dança já tem que ter muita experiência, aprender muito, né? Como eu disse aí um pouquinho antes, que é uma escola de dança, né? Então nós vamos ensinar o passo a passo. E tem mais, viu? Criança dança como criança. Essa inocência da criança precisa existir, ela precisa fazer parte. Então, muitas vezes ela aprende brincando em sala de aula, de forma lúdica, né? Para que ela vá construindo dentro de si, não só a parte técnica, mas também que ela continue com essa inocência da criança, essa beleza. Eu digo que todas as idades têm a sua beleza. Eu tenho alunas hoje de 7 a 73 anos e todas dançam lindamente, inclusive todas elas estavam lá participando comigo lá. Então por isso valeu a pena, só a alegria de ver essas crianças, os prêmios que ela ganhar incentiva para mais eventos. E quais são os próximos? Olha, a gente está com a agenda lotada, viu? Esse final de semana, eu e parte aí de nós aí estaremos em São Paulo no show de gala, né? Estaremos presente eu, meu filho, minha nora, meu esposo, todos dançando, se apresentando no show de gala muito especial que vai ter. Tem mais uma competição aí que meu filho vai estar participando também neste final de semana. No próximo nós estaremos na cidade de Araraquara, também nos apresentando e participando aí de mais um evento, de outras competições. Teremos aí também nos segmentos aí, teremos a apresentação em Oswaldo Cruz, também já está marcado aí no mês de agosto. E teremos um grande evento também no mês de outubro, que fica na cidade de Curitiba. Estaremos aí em outro estado, aí, levando o nome de Tupã. É muito importante quando a gente tem um apoio aí da nossa subsecretaria de cultura, o nosso apoio dos governantes da cidade, porque às vezes a gente precisa de local para estar ensaiando, então é muito importante quando a gente consegue esse apoio deles, porque a gente vai em teatros grandes, né, e é importante que as alunas tenham esse contato com o palco. E é assim, viu, tem mais uma coisinha, se quiser vir dançar, estarei iniciando uma turma do zero, agora a partir do dia 6 de julho, e sabe o que precisa para dançar, Joãozinho? Okay. Ter um corpo e gostar. Somente isso, mais nada. Agora, então, com tudo isso, para vocês, uma grande conquista foi o Teatro Municipal, né? Ajudou muito vocês também, tanto nos ensaios como nas apresentações, né? A gente torce aí que a gente continue tendo esse apoio, é fundamental mesmo que a gente consiga esse apoio, é um grande incentivo para nós e para nós estar levando o nome da nossa cidade para fora, para outros estados, para outras cidades, né? Porque por mais que eu tenha uma sala espaçosa, como que a gente vai treinar ali, né? Se lá a gente vai dançar num palco, então isso é muito importante e eu fico muito feliz sempre que a gente tem esse apoio aí. E sem contar que ainda teremos nosso festival anual, mas mais pra frente a gente conversa para o pessoal ficar aí ligadinho e marcar a data.
título de eleitor deve estar regularizado para eleger conselheiros tutelares. Cidadãos têm até 30 de junho para verificar a situação no Tribunal Superior Eleitoral. Candidatos farão prova dia 2 de julho. Maria Regina, do CMDCA. O CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós trabalhamos com políticas públicas relacionadas a esse público, que é a criança e adolescente. E nós estamos nessa fase do processo da eleição do Conselho Tutelar no nosso município. Nós temos também a nossa comissão, que está com muito capricho fazendo todo o trabalho, né? Quais são as pessoas que vão selecionar o Conselheiro Tutelar? A composição do conselho do CMDCA é por representatividade, né, das entidades do nosso município e pela administração, assistência social, educação, saúde. Dentro dessas representatividades foi votado uma comissão de 4 pessoas que está fazendo todo esse processo, essa organização. Aí, que nós temos agora aqui com a gente, né, que é a Jaqueline Fernanda Vieira, que é a coordenadora da comissão. Quais entidades estão representadas no CMDCA? Nesse conselho que vai escolher o conselheiro tutelar? Assistência social, nós temos também o orientador jurídico, a educação e a organização da sociedade civil. Quem pode concorrer, né, para ser conselheiro tutelar? Nós disponibilizamos o edital, lá está toda a organização, todos os critérios, todos os requisitos, né, de acordo com a lei. Exige-se o ensino superior, tem que ser aprovado numa prova com 70% de acerto. Tem o sufrágio universal, que vai ser feita uma campanha, todo, né, um processo como para vereador e prefeito. Pode ser homem, mulher, tem uma idade mínima? Acima de 18 anos, pode ser homem, pode ser mulher. E qual o trabalho de um conselheiro tutelar? Fala para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento através do rádio, o que um conselheiro tutelar faz? O objetivo principal deles é garantir os direitos da criança e adolescente, na defesa de qualquer tipo de violação. Vamos falar também com Jaqueline Vieira. Como está essa questão do processo de escolha, o processo seletivo para conselheiro tutelar? Então, esse ano, a primeira vez, como a Maria falou, a gente está fazendo o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Toda a população vai ter direito a votar no conselho tutelar. Então, a gente está seguindo toda a resolução do CONANDA, né, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Esse ano, a população vota como é uma eleição para vereador ou para prefeito. A gente passou por alguns passos, a gente já teve o período de inscrição, as pessoas que se propõem a ser conselheiro tutelar apresentou a documentação necessária do edital, teve uma comissão que avaliou toda essa documentação e a gente agora vai passar para a próxima fase, que é a prova. Então, dia 2/7, na Escola Odinir Magnani, às 8 horas da manhã, vai ser a prova. Então, os candidatos que forem aptos na seleção da documentação vão fazer a prova. Então, dentro dessa prova, tem 70% de chance de acerto. Quem fizer os 70% se candidata para a próxima fase, que é a fase do processo eleitoral. Então, por 3 meses, esses candidatos vão fazer campanhas dentro da cidade, colocando propostas, né, de como vai ser a atuação dele, fazendo campanhas mesmo dentro do município. E dia 1º de outubro vai ser as eleições de fato. A gente está agora com suporte, já teve uma orientação do Tribunal Regional Eleitoral, a gente está tendo todo o suporte daqui de Tupã do Tribunal Eleitoral, que está vindo com as urnas eletrônicas. Então, esse ano a gente usa a urna eletrônica para votação. Vai ser num local só de votação, provavelmente no centro que a gente vai divulgar. Então, toda pessoa que tiver o título de eleitor regularizado pode votar para conselheiro tutelar. Então, até dia 30 de junho, quem tiver com alguma pendência no título de eleitor tem que ir até o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Eleitoral, regularizar a pendência do título para votar no dia 1º de outubro no conselheiro. E quais são as exigências para a pessoa que for qualificada e passar nessa prova? Qual que é a carga horária de trabalho e o salário? Na verdade, o conselheiro tutelar, atualmente a gente teve uma atualização da lei, né? Então, hoje o conselho tutelar é exclusividade, então o conselheiro tem que trabalhar só no conselho. A carga horária é 6 horas diárias, mais os plantões, porque na noite o conselho funciona 24 horas ininterruptamente. Então, é sábado, domingo, então tem 6 horas de carga horária, mais os plantões. O salário base hoje do conselheiro tutelar está saindo 2.700 e essa carga horária exclusiva, agora a exclusividade do conselheiro. Então, ele tem que trabalhar em função do conselho tutelar. Não pode ter outro trabalho, outro vínculo empregatício? Não, atualmente não. A gente teve uma atualização do CONANDA, veio uma resolução para que a gente foi notificada pela Promotoria de Justiça, então a gente teve que fazer essa alteração na nossa lei municipal. Então, a partir de abril desse ano, a gente aprovou a lei e aí não pode ter outro vínculo empregatício, não.
Tá certo. Mais alguma informação que você gostaria de passar, Jaqueline? Eu quero passar para a população que a importância do voto da população no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele age, ele protege as nossas crianças com campanhas, com ações, com requisições da rede, né, essa articulação da rede para garantia de direito dessas crianças. Então eu convido toda a população a votar no dia 1º de outubro. Quem tiver com alguma pendência no título, até dia 30 de junho, procurar o Tribunal Eleitoral para regularizar, que eu acho que de suma importância a eleição e a gente eleger conselheiros que garantam o direito das crianças. Então a gente convida toda a população para estar votando, lembrando os candidatos que foram aptos para ir para a prova. A data da prova é dia 2/7, no Odinir Manhani. Prestar sempre atenção no edital, né, na publicação no site da Prefeitura, que sempre está tendo atualização de algum recado. Então a gente convida toda a população a votar e essa importância do Conselho Tutelar dentro do nosso município. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Agora, na Nova Tupã 100,3, resultado das loterias. Oferecimento Valese Ferragens, Irisson e Fênix Imóveis. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, dia de conferir resultados da Loto Fácil e também da Dupla Sena. A Loto Fácil, o concurso 2.838. As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte em São Paulo. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23 e o 25. Na faixa de 15 acertos, a Loto Fácil teve duas apostas ganhadoras. As duas apostas saíram para as cidades do Rio Grande do Sul, Canguçu e Santiago. Duas apostas ganhadoras, cada apostador vai receber R$1.873.684,47. Com 14 acertos, 390 apostas ganhadoras, o prêmio para cada apostador de R$1.666,27. Dupla Sena, o concurso 2.528. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 07, 11, 19, 32, 49 e os 50. Não houve ganhadores no primeiro sorteio da Dupla Sena, prêmio acumulado em R$450 mil para o sorteio de amanhã. Aqui do primeiro sorteio, 19 apostas ganhadoras, cada apostador recebe R$2.029,53. No segundo sorteio da Dupla Sena, as dezenas sorteadas foram 20, 28, 33, 35, 45 e o 48. Também não houve ganhadores no segundo sorteio da Dupla Sena. Aqui do segundo sorteio, com 10 apostas ganhadoras, cada apostador vai receber R$3.470,49. Resultados da Dupla Sena e também da Loto Fácil. Lembrando que a Quina está valendo aí o sorteio da Quina de São João. E o sorteio da Quina vai acontecer somente aí no próximo dia 24. Prêmio estimado aí para a Quina de São João em R$200 milhões. Sexta-feira, hoje, dia 16 de junho. As informações das loterias aqui na Rádio Nova Tupã. Você conferiu na Nova Tupã 100,3 os resultados das loterias. A Eletrônica Irisson atende seus clientes com vendas de controles remotos, receptores digitais, parabólicas, equipamentos, PX, Smartbox, cabos em geral, baterias, pilhas, som automotivo, falantes, suportes para TV, antenas digitais, fontes, componentes eletrônicos, conectores em geral e conserto de TVs e rádios. Eletrônica Irisson, em Tupã, na Aimorés 1218, fone 996408550.
Você vai construir ou reformar? Faça um orçamento na Valese Ferragens. Tudo sob medida para sua obra. Estribos, colunas, baldrames, sapatas e malhas. 0% de perda. Economia na mão de obra. Agilidade na construção e entrega imediata. Valese Ferragens. Rua Francisco Lagosteira, 1450. Parque Industrial. Em frente a Exapit. Fone 34417962. WhatsApp 18 99793 6275. Fênix Imóveis. Compra, venda, administração e loteamento. O seu imóvel em boas mãos. Financiamento de imóveis com profissionais credenciados e altamente qualificados. Fênix Imóveis. Avenida Tabajaras, 1335, Centro de Tupã. Fones 14 99721 1101 e 99682 2444. Fale com Valdir e Alberto. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Um ruído de sirene vem soprando no ar. Mais um caso de polícia pra cidade contar. Comunicado. A Volkswagen Delore, em respeito aos brasileiros e às medidas anunciadas pelo governo, comunica que todas as suas concessionárias já estão com novos preços reduzidos. Mas não é só isso. Aqui na Volkswagen Delore, o seu dinheiro vale mais, com bônus de até 5.000 ou taxa zero para escolher. Não perca essa chance, pois é por tempo limitado, e garanta o seu Volkswagen 0 km com as melhores ofertas do ano. Nos 70 anos da Volks, você vale mais. Delore Tupã, Rua Xerentes 325, fone 3404-2222. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aplicativo Formosa Express. Aproveite os preços baixos da Formosa Express sem sair de casa. Baixe o aplicativo na Apple Play ou Google Store e aproveite. É muito fácil. Escolha os itens, adicione no carrinho e pronto. A sua compra já está feita e será entregue na sua casa em até 2 horas, com validade dentro de Tupã. Toda loja está disponível no aplicativo para você fazer o mercado sem sair de casa. Preço baixo e facilidade você só encontra na Formosa Express. Rua Marília, junto ao posto Vanuíri. O Seguro Funerário Tamoios informa. Necrologia. Está sendo velado no velório Tamoios Antônio de Lima, 60 anos. O sepultamento está marcado para hoje, às 3 horas da tarde, no Faça agora mesmo o seu plano funeral Tamoios, o mais completo de toda a região. Na Clínica Sorrifaz, clínico geral a R$19,90, ginecologista R$29,90, descontos em exames laboratoriais e de diagnósticos. Farmácia com descontos em medicamentos. Não perca tempo, faça parte do plano Tamoios. Funerária Tamoios, velório Tamoios, farmácia e clínica médica e odontológica. Fones 3496-1108, 3496-5662. O Seguro Funerário Tamoios informa. Necrologia. Está sendo velado no velório Tamoios Antônio de Lima, 60 anos. O sepultamento está marcado para hoje, às 3 horas da tarde, no Cemitério da Saudade. Faça agora mesmo o seu plano funeral Tamoios, o mais completo de toda a região. Na Clínica Sorrifaz, clínico geral a R$19,90, ginecologista R$29,90, descontos em exames laboratoriais e de diagnósticos. Farmácia com descontos em medicamentos. Não perca tempo, faça parte do plano Tamoios. Funerária Tamoios, velório Tamoios, farmácia e clínica médica e odontológica. Fones 3496-1108, 3496-5662. Rádio Serviço. O estacionamento e lava-jato Caetés está contratando lavador de automóveis. Ambos os sexos, interessados ou interessadas, falar com o Marcos pelo telefone 99866-7715, DDD 14. Final de mais uma edição do programa Rotativa no Ar desta sexta-feira, 16 de junho de 2023. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Ainda nas edições do Nova Tupã Notícias, às 3 e às 4 da tarde, com Toninho De Faveri. Às 18 horas, no Rádio Notícia, com a apresentação de J. Barbosa. Na sequência, Jerry Adriano e o melhor do sertanejo. Tenham todos uma ótima tarde.
Você acabou de ouvir Rotativa no Ar. Oferecimento Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para sua família. Delore e Formosa Express.